hoje você vai aprender. Hoje falaremos de ufologia. Tenho certeza que esse conteúdo vai agregar valor para a sua vida, principalmente porque os militares que filmaram, né, esse OVNI, todos eles cagaram na calça de medo, falaram assim que não queriam identificar os nomes, outros tiveram atentados, né? De repente a pessoa sofreu um infarto assim, a pessoa tinha a saúde muito tranquila, aí ela falou que viu, né, esses OVNIs, aí de repente ela sofre um infarto e na mesma semana capota o carro, né? Você vai entender aqui ao longo desse vídeo. Então o buraco é muito mais embaixo e você vê o receio de quem tirou essas fotos de falar a verdade. Como foi na década de 70, 80, já passou aí os seus 40 anos, não vejo problema em falar, tá bom? Mas antes de iniciar o vídeo, olha só, participe do Seja Membro no canal. Aqui no YouTube, nos vídeos que estão abertos ao público, eu comento sobre os assuntos, nós comentamos sobre geopolítica, nós falamos sobre um pouco de cristianismo primitivo, a gente fala sobre as ideias que realmente vale a pena serem discutidas nesse mundo. Na parte do Seja Membro são aulas práticas. Por exemplo, como que você se torna rastreável? Ensino para as pessoas o processo de VPN, configuração dos aplicativos do celular, e vou ensinando para as pessoas, inclusive a construção de um sítio, a aquisição, tudo na prática. A aula do Seja Membro ela é prática. Então, por exemplo, eu estou filmando, por exemplo, no meio do mato, apesar que eu odeio mato, né? Vou mostrar para as pessoas como é que as coisas funcionam. Então, se você quer participar, se você quer entender o processo, participe lá que você vai entender. E quem quiser desatar as amarras do sistema, né? Quiser conhecer o meu trabalho, basta você conhecer o Como Vencer Todas, tem um link na descrição. Por exemplo, enquanto as pessoas ensinam para você, né, aprenda a vender pela internet, fique rico em 30 dias, vire um afiliado, né? É um processo piramidal, vire um afiliado da Hotmart, enquanto você foca os olhos loucos e depravados, né? Os olhos dos camarãozinhos focados no mercado digital. Saiba, por exemplo, que despachante de arma de fogo, que poço australiano, você consegue ganhar mais do que 50 mil reais por mês. Tem pessoas com poço australiano ganhando mais de 100 mil reais por mês. Dinheiro líquido, tá? E aí você fica lá, nossa, eu preciso ganhar dinheiro no mercado digital, sendo que o mercado físico é o mercado que mais paga bem. Você não encontra essas informações avulsas na internet. Por que será? Adivinha? Porque dá dinheiro, né? Então quem quiser conhecer, tem links na descrição. Não é para garotos, é para homens de verdade e para mulheres também, tá? Então são fotos incríveis que eu vou trazer para você. Mas antes de eu trazer essas fotos, pensa comigo uma coisa, vamos ver a história. A história de dois militares que borraram de medo do sistema. Você vai entender que o porquê que eles ficaram desesperados com a foto que eles divulgaram, tá? Olha só, as fotos desses OVNIs foram fornecidas pelo comandante, tá o nome dele aqui, tá? Da Marinha dos Estados Unidos. Não é qualquer soldado, não é qualquer cabo, o cara é comandante, tá entendendo? O cara é alto escalão e ele registrou esse momento. Não só ele, como outras pessoas naquele exato momento. Só que essa nave em específica era para ficar em oculto, eles não queriam que essa nave fosse revelada. E aí os caras foram lá e capturaram aquele momento, tá? Ele obteve essas fotos de um disco, tá? E fala a especificação, né? De um amigo próximo que alegou ter encontrado com outra inteligência e pediu anonimato. Você vai entender por que ele pediu anonimato, né? O cara sofre. Você vai entender o que aconteceu com ele na primeira semana. Por que ele pediu descrição, né? Aí, olha só, essas fotos foram supostamente tiradas. O negócio tá escancarado. Os caras eles tiraram a foto do OVNI, não, suposto, né? É igual eu falo pra você. Eles querem destruir o patriarcado. Não, supostamente, né? Eles fazem, por exemplo, manifestações em busca dos buracos pecaminosos e nojentos, né? Aí eles falam que os nossos filhos não são nossos. E eles falam abertamente em depoimentos que querem destruir a família. Mas eu não posso falar isso. Não, supostamente. Ah, claro, né? Todos nós conhecemos esse supostamente aí. Aí olha que coisa interessante. As fotos mostram fortes colunas circulares de luz brilhando da nave, que de repente param no ar. Nossos holofotes não funcionam dessa maneira. Então o cara vai fazer um dossiê. Ele, todo militar de alta patente, que é envolvido em projetos secretos, eles têm um juramento. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quem trabalha na área 51 tem um juramento. Se a pessoa não cumprir esse juramento, o cara que trabalha na área 51,
O juramento é assim, ó, você não pode comentar nada do que você viu aqui. Não importa o que você viu, não importa o que vai acontecer, não comente nada. E aí tem um juramento. Só que para manter esse juramento, o que acontece? Eles ameaçam os familiares. Falam assim, ó, se você contar, a sua filha vai morrer, nós vamos sequestrá-la, vamos sequestrar os seus pais, nós vamos te destruir, nós não vamos te matar. Eles falam assim, nós não vamos te matar, nós vamos injetar hormônios em você, cortar o seu piu-piu para fora, vamos transformar você numa quenga e vamos jogar no calabreço aí do Vietnã, para você se morrer por lá de desgosto. É assim que eles trabalham. O projeto Manhattan, entre outros projetos aí que envolveram eu não sei se o Manhattan necessariamente foi da bomba nuclear. É um projeto que ficou em vigência nos Estados Unidos por 7 anos. E foram mais de 100 mil pessoas convocadas sobre o projeto. Dessas 100 mil pessoas, ninguém desertou. Ninguém comentou do que estavam trabalhando. Por que será? O medo talvez tenha sido absurdo, né, a maneira que eles abordaram aquelas pessoas. Então ninguém comentou, só foram ao ar o dia que explodiram a primeira bomba nuclear. Então é assim que funcionam os militares. E quando algum militar, principalmente algum militar, comenta sobre o assunto de ufologia, aí o cara leva ferro. E foi o que aconteceu, tá? Nunca tem final feliz aqui nesse canal, é impressionante, né? Então o cara vai comentando sobre esses assuntos, ele vai especificando, né, sobre as naves, tudo. E olha só, houve outras testemunhas, mas eles relutaram em não se apresentar. Eu traduzi aqui errado, em não se apresentar. Então o que acontece? Mais pessoas viram a mesma coisa e ninguém comentou. Eu vou trazer a foto para você poder entender, tá? O fotógrafo, o cara que documentou, que é militar, que tem ambição por fotografia, ele falou o seguinte, ó, o fotógrafo teve recentemente um ataque cardíaco. Olha que delícia, né? E um acidente de carro e não quer que seu nome seja revelado. Na mesma semana, eu encurtei a história, o cara teve um ataque cardíaco, saiu do hospital e o carro dele capotou sem ele entender o porquê. De repente, algum controle ali não funcionou. E aí o cara falou assim, ó, não quero mais me envolver com essas coisas. Teve projetos brasileiros, eu não vou falar. Muita gente fala assim, fala do Projeto Brasil, Operação Prados. Vou falar pra quê, meu irmão? Os caras tudo morreram que comentou sobre esse assunto. Não vou falar, não vou envolver Brasil aqui não. Então assim, o Projeto Brasileiro teve muito cara que estudioso de ufologia, que assim, os caras só botaram a mão nos arquivos. Eles já falaram assim, ó, tô te ligando porque a sua filha estuda em tal universidade, o seu filho faz primário em tal lugar, e se você valoriza o seu filho que não quer que ele aconteça um acidente, pare de investigar sobre esse assunto. Foi isso que aconteceu na Operação Prado. Pra que eu vou falar aqui? De jeito nenhum, meu irmão, que se exploda. Então assim, eu falo de projeto militar antigo, de 40 anos atrás, e é dos Estados Unidos, ou da Rússia. É coisa longe daqui do Brasil, e coisa que já passou 50 anos. Eu não falo das coisas novas. Eu sei o porquê eu não falo isso. E aí o cara sofreu o acidente, né? Aí você fala, mas que diacho de foto que é essa, né? Olha só para você poder entender, tá? E o cara vai explicando a autenticidade dessas fotos. A primeira foto tirada foi essa, tá? Essa foi a primeira foto que eles tiraram. Então o cara foi trocando o conjunto de lentes. Ele estava no carro dele, olhou para a colina de uma montanha, viu lá uma luz emergindo da colina, que se aproximando dele. Ele pegou a câmera no porta-mala e começou a fotografar. E aí foi um período de 5 minutos apenas. Ele trocou as lentes, trocou as câmeras e conseguiu o melhor foco, que é essa segunda imagem aqui, tá? As duas imagens foram tiradas lá da mesma nave, tá? Só que uma com uma lente e uma com a outra, tá? E a coisa mais interessante nessa nave, para quem conhece de Hollow Earth, para quem acompanha os Targaryen, para quem acompanha, por exemplo, toda a estrutura do mundo no passado, sabe que o mundo vem sendo resetado. Por exemplo, na Era Babilônica, os caras tinham... eu distribuí esse e-book no Telegram. Eles tinham um código na antiga Babilônia que só podiam voar com as vimanas as pessoas escolhidas. Então eles tinham uma lei, eu até esqueci o nome desse livro, tá lá no e-book, que assim, somente os poderosos podiam voar nessas naves voadoras. Estava escrito lá Babilônia. Então se os caras na Babilônia antiga, registro babilônico antigo, os caras podiam voar em naves voadoras, que dirá, meu irmão, hoje? Então o que aconteceu? A história vem sendo resetada. E aí os caras fotografaram isso aí. Essa nave de antemão não me parece nenhuma nave de extraterrestre, nenhuma nave de marciano, jupiteriano, nada disso aí, meu irmão. Essa nave parece um projeto robusto militar. Essa nave, tá, ela tem cara de alguma base militar, alguém tentando fazer uma nave funcionar num processo de reengenharia reversa. Então os caras querem criar discos voadores, não sabem como criar,
ou talvez não tenham tecnologia o suficiente, e aí eles começam a levantar aquela carcaça para cima. Porque isso aí não me parece um disco voador daqueles cilindros 100% metálicos que a galera consegue registrar. Isso aí para mim me parece algo muito estranho, muito assim, muita estrutura disso aí parece uma estrutura robústica. Alguém tentando criar um disco voador do zero, baseado em engenharia reversa. E aí o cara foi lá e fotografou. A merda só aconteceu porque isso aqui não é de ET. Isso aqui não é de anjo caído, isso aqui é de ser humano. Esse foi o grande problema. A merda só aconteceu por isso. Os caras não queriam revelar o projeto que eles estavam desenvolvendo, tá? E aí tem a segunda imagem também. Então, assim, me parece um projeto com vários holofotes, com vários tipos de luzes que estavam emergindo, por exemplo, na floresta. O cuidado que os militares tiveram com esse projeto, por exemplo, na época de 89, não revelar sobre esse assunto, na minha opinião é o seguinte, é um projeto robusto feito para enganar trouxa. Na minha opinião é essa, porque eu já trouxe aqui no meu canal, assim, o YouTube, ele pega os meus vídeos, depois de 7 dias aqui no YouTube, o meu vídeo zera o número de audiência. Por exemplo, eu tinha mais do que 2.000 vídeos no YouTube. Eles deletaram muitos vídeos do meu canal. Hoje devo ter 400, se é que tem 400 ainda. E aí o que aconteceu? O meu vídeo, por exemplo, que eu publiquei, isso que eu vou publicar hoje, daqui a 1 ou 2 semanas vai ter 0 de visualização. Eu entro na estatística do vídeo, tá assim, tantas visualizações em 60 minutos, tantas visualizações em 48 horas. Fica assim, 0, 0. 0 visualizações em 60 minutos e 0 de visualização em 48 horas. Então o YouTube, ele arranca, ele não permite que o meu vídeo propague. Então eu falo para poucas pessoas aqui. Boa parte aqui é introdutória de boot que o YouTube utiliza como mecanismo de defesa. Então quando eu falo aqui no YouTube, eu falo para 100, 200, 300, no máximo 1.000 pessoas. E aí o vídeo passa uma semana, ele cai no esquecimento. Tanto é que às vezes eu repito o vídeo aqui 4 vezes no canal e as pessoas nunca tinham visto esse vídeo. É um ou outro que fala assim, eu já vi esse vídeo, é repetido. É um ou outro, de tanto que viu, é um ou outro que fala isso. Porque o YouTube vai censurando. E esse tipo de nave é aquilo que eu falo pra você, não parece um projeto Hollow Earth. Não parece os registros antigos de realmente seres de outras dimensões, de anjo caído, repassando tecnologia aos seres humanos. Isso aqui parece que os caras estão tentando criar algo. Só que aí, ainda assim, não combate, isso aqui é incompatível com o documento secreto do exército americano falando que eles estavam construindo naves voadoras em 1945. Que aqui é 89. Então tem vários projetos americanos que eles estavam tentando criar discos voadores, isso é óbvio. Só que tem alguns projetos que, assim, você vê o top secret deles lá, que eles estavam elaborando naves voadoras há 30 anos atrás. Então, para que criar algo do zero? Não faz sentido. Não tem o que. Se você já tem a tecnologia de disco voador, para que recriar o carro? Para que recriar a moto se ela já foi criada? Então, na minha concepção, esse tipo de nave talvez seja para enganar o otário. Tipo assim, algum projeto de enganar o povo. Tipo esses filmes, A Guerra do Amanhã, O Preço do Amanhã, né? Eles vão criar uma falsa guerra e usam essas naves holográficas para fazer os povos acreditar que tá descendo um ET. Tipo Marte Ataca, né? Desce uma esteira uma esteira devagar, aí vai uns homenzinhos verdezinhos saindo. Viemos de Marte. É mais ou menos isso aí. Eu não consigo imaginar que em 1989 o exército americano tinha isso aí de tecnologia, não. Me parece que holofote convencional, padrão de luz convencional, não tem nada aqui que você não consiga recriar. O próprio Nikola Tesla, ele mesmo criou sua patente de disco voador, e é muito superior a essa cangaça aqui, esse canguiço. Então, assim, quando você olha para isso aqui, você fala, meu irmão, por qual motivo que os americanos, os militares, tiveram tanto apreço em ocultar essa informação? Qual o motivo? Porque olha só, é um disco. Quantos caras que. Meu irmão, você chega de noite, você mora por exemplo, se você mora num vale, você mora num sítio. Meu irmão, chega de noite na sua varanda e fica olhando para o céu durante 1 hora. Apenas 1 hora. Escute bem o que eu tô te falando. Olhe durante 1 hora. Você verá orbes de luz. É o tempo todo. São pontos de luz que fazem assim, ó. Cara, isso está demais. Não é como antigamente. Antigamente você olhava para as estrelas, ficava brilhando, vamos cantar uma serenata. Não é mais como é hoje. Você olha para o céu, meu irmão, você fica abismado com coisas se movendo. É só o brasileiro que não percebe, mas quando você olha para o céu, quando você está na cidade, existe a poluição. Essa poluição impede que você enxergue muito para cima. Quando você está num lugar ar livre que não tem poluição, você vê o céu estrelado. Aí, meu irmão, basta você ficar 1 hora olhando para o céu, apenas 1 hora, você vai começar a ver
naves voando de um lado para o outro, que são considerados como orbes de luz. É o dia, é a noite inteira. Então, assim, você consegue, é visível já. E orbe de luz, discos voadores que são captados, não tem nada a ver com aquela carniça ali. Não tem nada a ver. Isso aqui, na minha opinião, foi um projeto mal feito, mal elaborado, para alguma finalidade obscura. Por isso que eles queriam ocultar esse projeto de toda maneira. Tá? Meu irmão, quantas vezes que não apareceu disco voador? Por exemplo, o caso de Roswell, escancarado lá, e os caras não estão nem aí. Agora, isso aqui, os caras têm medo, por quê? Tá entendendo? Se tem culhão por trás, tem um motivo perverso por trás também. Então você percebe isso. E falando no caso de Roswell, existem dois jornais. Dois jornais. O primeiro jornal publicou foto do destroço da nave e foto dos alienígenas, né? E aí o que aconteceu? Teve o jornal local da sua cidade e eles publicaram esse jornal. Aí o exército tomou conta das ruas, fecharam a cidade, né? Entrou em confinamento. Os soldados foram de porta em porta retirar o jornal daquela pessoa. Foram de porta em porta confiscar aquele jornal. Isso em Roswell, tá? Foram batendo de porta em porta, entrando na casa das pessoas sem o consentimento delas e pegando aquele jornal. E aí no dia seguinte, o exército entregou outro jornal, falando que era um balão meteorológico. Que delícia, né? Pra você ver. Meu irmão, se fosse um balão meteorológico mesmo, na casa de Roswell, por que o exército bateria de porta em porta e iria remover aquele jornal? Tá entendendo? Aí tem. Onde fede tem merda, tem cagalhão. Então é basicamente isso aí. Tá entendendo? Quando você vê muito apreço por algo, tipo Roswell, cara, quando você vê, você fala, aí tem coisa. Igual essa nave aqui, os caras canguiços, que os caras não querem se identificar, são militares de alta patente, não querem, aí tem coisa. Tá entendendo? Então é isso que você tem que entender. Você tem que enxergar o por trás, o porquê essa informação foi divulgada. Por que os caras, todo mundo queria ocultar o nome, que só um major que não ocultou, e a galera que, não sei se foi o major, sofreu um acidente, ou deu um infarto, por que será? Então é isso que é importante você entender, tá? Aí você fala, meu irmão, por uma simples foto de OVNI, quanta gente... Tem um ufólogo brasileiro que vai pro monte com câmeras incríveis e tem assim milhares e milhões de fotos de discos voadores. Os caras não estão nem aí pra esses ufólogos. Agora uma foto tão murcha, esdrúxula como essa, os caras vão lá querendo correr atrás. Por quê? Porque foi um projeto robusto numa tentativa infame de enganar alguém. Só pode ser isso. Ou você bole a sua teoria aqui embaixo. Porque uma canguiça como essa, os caras terem medo, aí tem coisa. Aí realmente tem coisa. Tá? Aí eu não consigo encontrar justificativa para eles simplesmente terem tanto medo de divulgar essa informação. Não tem como você encontrar tanta justificativa para isso. E o fato de você não encontrar tanta justificativa para isso só comprova uma coisa. Esse projeto era um projeto obscuro, com uma finalidade de enganar as pessoas, porque é a única maneira. Tudo aquilo que acontece no oculto é das trevas. Então muitas vezes os caras não estão nem aí para divulgação de fotos de OVNI, você vê o tempo todo por aí. Agora se tem um apreço para esconder algo, aí tem coisa. Agora, meu irmão, isso aí, essa nave, eu posso falar abertamente porque já temos o HARP. Nós já temos hoje estruturas militares de grande engano. Basta você ver as Olimpíadas que aconteceu na China. Os caras botaram um estádio inteiro e fizeram surgir um dragão que andava em 3D pelo estádio. Tá entendendo? Só pelo fato dos caras usarem tecnologia holográfica e sair de cima um dragão que andou pelo estádio em 3D, já mostra que eles têm tecnologia avançada. Então isso aqui já é inútil já. Tá entendendo? Então, assim, é uma coisa interessante para se falar, mas ao mesmo tempo tem que tomar certas precauções. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. É aquela coisa que eu falo sempre, né? Aqui no canal. Não posso afirmar nada, não sei de nada, tá bom? Meu nome é Penélope, né? Eu sou um transmaverick, né? Gosto de aspirar carros tunados, né? Então, assim, infelizmente, a verdade hoje, ela é supostamente verdade. Então, eu não sei de nada, não sabemos de nada, que delícia. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts, participo do Seja Membro do canal, inscreva no canal e conheça meu trabalho. Tem links aí na descrição. Fique na paz.